Muito bem, então, pessoal, vamos aqui ao quarto vídeo, né? Vamos analisar aqui mais 4 versículos que vocês estão vendo aqui. 1 Timóteo 1:2, 1 Timóteo 5:21, 2 Coríntios 1:2 e Gálatas 1:3. Nós temos o texto grego, como eu já disse para vocês, eu recortei parcialmente da Bíblia grega, né, do Scott Hoare. Coloquei aqui algumas bíblias com a tradução em português, para vocês verem como que foi traduzido esses textos, não é? E que com certeza vai nos ajudar a chegar à conclusão. Ali em Tito 2:13 é quem se aplica o termo grande Deus, né? E 2 Pedro 1 é quem se aplica o termo Deus, tá? Nosso Deus ali, tá? Então vamos lá. Como já disse para vocês, Deus em nenhum momento é aplicado, o termo Deus em nenhum momento é aplicado para Jesus. Em toda análise que nós fazemos, e essa aqui mesmo estando próximas, Deus e Jesus estando próxima, não é aplicado a Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo sempre é chamado de Senhor ou é chamado de Salvador nas epístolas ou nas cartas. Então vamos lá. De vez em quando faz um pouco de barulho na rua aqui, que é uma esquina movimentada, eu peço desculpa para vocês aí, viu? Então nós temos aqui, o texto parcialmente diz assim, ó, Erem, apó, teu, patros, emon, kai, Cristo, Iesu, tu, Kyrio, emon. Não repare a minha leitura, que não é das melhores. Então simplesmente o texto diz, paz da parte de Deus, Pai nosso, e Cristo Jesus, o Senhor nosso. Perceba que nós temos aqui o artigo definindo o Senhor nosso. Jesus Cristo é o Senhor nosso. Mas o termo Deus é aplicado sempre ao Pai. Ó, Pai nosso, Deus, Pai nosso. Como que as traduções fizeram? Então nós temos aqui o texto da Revista Atualizada. Paz da parte de Deus Pai, ela tirou o nosso, não modifica o sentido. Olha, mas todas elas, inclusive as de baixo, coloca sempre a preposição de Cristo Jesus nosso Senhor, né? O aqui também não é tão necessário. Então qualquer um que ler essa expressão, mesmo sem o artigo o aqui, e mesmo que tivesse essa preposição, entende que Deus Pai é um e Cristo Jesus é o outro, nosso Senhor é o outro. Ó, paz da parte de Deus Pai e Cristo Jesus nosso Senhor. Na tua mente já vem essa divisão, que o Deus Pai é um e Cristo Jesus nosso Senhor é outro ser, não é o mesmo. Mas a preposição, como já disse para vocês, não é uma regra obrigatória, mas ela facilita no entendimento, na leitura, né? Você tem menos dificuldade para discernir um do outro, tá? As outras fizeram muito parecido, né? A ACF fez ela mais corretamente, como está aqui, né? Só colocou o nosso aqui, colocou no meio, aqui está no fim, tá? Ó, e da de Cristo Jesus nosso Senhor, tá bom? O outro texto que a gente está analisando aqui já é quase que uma saudação final já, 1 Timóteo 5:21. Então nós temos aqui, ó, vou tentar fazer a leitura, tá, pessoal? Diamar tiromai. Deve ser isso mesmo. Enopion tu teu kai kyrio. Iesu Christo kai ton eklekton angelon. Aqui está no plural, tá? Então o texto diz assim, conjuro-te, né? Eu ordeno solenemente, como traduziu a Nova Versão Transformadora, né? Olha aqui, ó. Diante ou na presença de Deus, né? E Senhor Jesus Cristo e os eleitos anjos, olha lá, isso que está na tradução literal. Então as Bíblias modificam um pouquinho as letras de lugar, que fica melhor a leitura da gente, né? Isso em si não está errado. Então, por exemplo, a revista João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, coloca, conjuro-te diante de Deus, note, ó, e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Nós temos artigo aqui separando os anjos, mas não temos artigo aqui separando Jesus Cristo. Mas foi colocado, por quê? Porque diferencia Deus de Jesus Cristo, tá vendo? E aqui nem Deus Pai não tá, nosso Deus não está, apenas Deus, ó, conjuro-te diante de Deus, ó, e Cristo Jesus, mas eles colocaram para separar Cristo Jesus de Deus, tá vendo? Os anjos já têm, então eles mantiveram, tá? A Nova Versão Transformadora, olha lá, de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos. A Bíblia de Jerusalém, de Deus, ó, de Cristo Jesus e dos anjos. Essa construção gramatical aqui, ela é idêntica de 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. É igualzinha, gente. Lá só tem uma palavra Deus, não tem Pai, não tem nada. E tem Jesus Cristo em seguida. E aqui foi colocada a preposição que ajuda a diferenciar, né? Ajuda a diferenciar Deus de Jesus Cristo, tá? Aí agora nós temos 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Vou tentar fazer a leitura também, tá? Harizimin kai ereen apó teu patros emon kai kyrio Iesu Christo. Essa leitura nós já fizemos em outras passagens aqui, ó. Graça a vós e paz da parte de Deus, Pai nosso, e
Senhor Jesus Cristo. Perceba que as traduções seguiram mais ou menos essa mesma linha de raciocínio, mas nós não temos aqui preposição antes de Senhor Jesus, mas ela foi colocada em todas essas versões aqui, ó, Revista Atualizada, Corrigida e Fiel, Edição Pastoral, Rei Jaime Atualizada. 99% das traduções nessa passagem colocaram a preposição que ajuda a diferenciar o Senhor Jesus Cristo de Deus, tá? Que é o nosso Pai. Para concluir, né, nós temos Gálatas 1:3. Olha lá. Gálatas 1:3 diz assim, deixa eu subir aqui um pouquinho. Aqui, Harizimin, Kai, Ereen, Apó, igualzinho de cima, né? Teu, Patros, Kai, Kyrion, Emon, e isso, Cristo. Tem um pouquinho de diferença, né? Que aqui o Emon está para Deus, né? E aqui o Emon ficou para Jesus Cristo, né? Então diz assim, ó, graça a vocês e paz da parte de Deus Pai e Senhor nosso Jesus Cristo. Perceba que não tem nem artigo e nem preposição diferenciando o Senhor nosso Jesus Cristo de Deus Pai. No entanto, as Bíblias colocaram, ó, a Revista Atualizada, graça a vós da parte de Deus nosso Pai, colocou o nosso aqui, né? Mesmo não tendo, colocaram, não modificou nada também, e do Senhor Jesus Cristo, embora não tenha preposição e artigo diferenciando o Senhor Jesus Cristo de Deus. Mas eles colocaram, ó, tanto na Revista Atualizada, Bíblia Jerusalém, Nova Versão Internacional e a Bíblia Viva, tá? E ainda colocou mais ainda a Bíblia Viva, ó, que a paz e a bênção de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês, tá? Então vocês percebam que não é uma regra pôr ou não pôr, mas colocar facilita a leitura, né? Principalmente na língua portuguesa para as pessoas. Todas essas passagens que nós estamos analisando aqui, elas têm uma construção gramatical muito parecida em grego com Tito 2,13 e 2 Pedro 1,1. No caso de 2 Pedro 1,1, a mais parecida é essa aqui, tá? 1 Timóteo 5,21, que não tem pai aqui no texto, só tem a palavra Deus e tem Jesus em seguida, tá? E todas colocaram, olha, a preposição, olha aqui, ó, a preposição antes de Cristo, ó, antes de Cristo, diferenciando Cristo Jesus de Deus, tá? Principalmente esse texto aqui, ok? Espero que vocês gostem desse vídeo também, né? E que possa servir de esclarecimento para todos aí. Fiquem todos com as bênçãos de Jeová e aguarde o próximo que a gente vai fazer.